Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Esse aqui é o meu quintal, né? Então vai ser um vídeo ao ar livre e a gente vai explorar um pouquinho sobre as ervas espontâneas. São aquelas ervas de nascimento espontâneo, que na maioria das vezes nascem no nosso quintal, num vãozinho de pedra ou entre a grama, e a gente acaba tirando, e muitas vezes essas ervas elas têm um papel terapêutico. Antes de falar sobre as ervas, a primeira dela vai ser a Eclipta alba. Eu queria dar um pouquinho do contexto, né, do papel dessas ervas de nascimento espontâneo, na visão do Ayurveda. Então, e no Charaka Samhita, que é um dos livros clássicos do Ayurveda, tem uma passagem que diz o seguinte, que o que é bom para você nasce no quintal da sua casa. Se referindo a uma espécie de sinergia ou simbiose entre você e aquele meio que você está inserido, né? E se você tiver mais do que 20 dias, 28 dias, ou seja, um ciclo lunar, vivendo naquele ambiente, aquele ambiente ele também vai se adaptar a você, assim como você vai começar a se adaptar a ele, né? E então aqui essa região é uma região de floresta. Então eu moro aqui na região da Serra da Mantiqueira, em Monteiro Lobato. Então aqui nós temos todos os tipos de semente, é uma região muito rica nesse sentido, né? E só que assim, nem todas as sementes elas vão germinar, né? Para a semente germinar você tem que ter uma combinação grande de fatores favoráveis, né? E, inclusive essa questão da simbiose, da energia, dessa conexão de nós com as plantas. Teve um russo que chegou a fazer um estudo com viés da ciência, com a visão da ciência, meio que provando, né, que nós vibramos numa certa frequência, e se a nossa frequência ela estiver em sintonia com uma frequência de vibração de uma determinada planta, aquela planta vai nascer com mais abundância, né? E é mais ou menos essa ideia que a gente está explorando aqui. Então, o que eu fiz aqui no meu quintal? Eu tenho uma grama, né? Eu tenho uma área que tem uns canteiros e tal. Mas eu aproveitei a época da chuva, o início da época da chuva, para não aparar a grama e esperar e ver que ia nascer com mais abundância. Isso até para ter uma noção de como eu estou e o que é que eu precisaria, por exemplo, corrigir, né? Então foi bem interessante porque aqui várias outras ervas nasceram, mas a que nasceu com mais abundância foi a Eclipta alba, que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa, acho que aqui está dando para ver. Então ela tem essas folhas alongadas, né? Ela dá mais ou menos ela é bem rasteirinha, mas ela chega a ter até 40, 50 centímetros de comprimento, que é o caso dessas aqui, né? Elas cresceram bastante. E então isso daqui, na visão do Ayurveda, é um excelente Rasayana para o Dosha Pitta. O Rasayana são todas aquelas ervas ou alimentos que têm um papel de rejuvenescimento, né? Então, rejuvenescimento também não necessariamente a questão estética. É claro que se você tiver bem, tiver em harmonia, isso também vai refletir de dentro para fora, né? E nunca ao contrário. E, mas também, né, o Rasayana no sentido de ser um fortificante, um tônico do sistema nervoso e dos tecidos, enfim. Realmente os desequilíbrios do dosha pitta, eles estão associados ao excesso de calor, né? Então, ele é muito bom para isso. Então, fortalece o sistema nervoso, os ossos, o sangue, principalmente ele é um protetor e restaurador do fígado, né? E ele praticamente não tem nenhum tipo de contraindicação, né? Normalmente a gente pode fazer um chazinho de 5 gramas, de 4 a 5 gramas da erva fresca, como eu tenho aqui. E se ela já estiver sequinha, de 2 a 3 gramas da erva seca para 100 ml de chá, né? Isso meio que serve como regra para qualquer outra erva. E a diferença, né, dos medicamentos alopáticos, por exemplo, é que eles isolam o princípio ativo
o medicamento. Então você tem que tomar cuidado, você acaba tendo um efeito colateral. E quando você ingere na forma de chá, né, você vai ter também o princípio ativo, de maneira bastante diluída, mas além do princípio ativo, você tem outras coisas ali que também vão ajudar a amenizar, entre aspas, os efeitos colaterais que o princípio ativo poderia ter, né? Então é muito mais interessante, apesar da recuperação ser mais no longo prazo, né? Mas quando você toma um remédio alopático, você já começa a sentir os efeitos praticamente que imediatamente. E já com as ervas, o processo é mais longo, né? Mas em contrapartida, você não vai perceber tanto os efeitos colaterais, ou provavelmente não vai ter nenhum. Então essa erva, ela, né, assim, isso é sinal de que eu tô precisando, né? Inclusive vou começar a fazer um tratamento com ela e para ajudar, principalmente agora, a época do calor, né, muito sol, enfim. Eu estou de volta aqui, essa é uma outra parte do meu quintal e aqui eu achei também, essa é a segunda mais abundante depois da Eclipta-alba, né? Então, não sei se vocês conseguem ver, essa é a Sida cordifolia. Então, na visão do Ayurveda, é um excelente Rasayana para o dosha Vata, né? Então, lembrando aqui, a palavrinha Rasayana significa rejuvenescedor, mas na verdade não simplesmente com a conotação estética, né? Mais uma vez, isso pode também refletir na estética de dentro para fora, mas com foco sempre naquilo que de fato está provocando, né? Aquele aparente envelhecimento. Então ele é um fortificante para o dosha Vata, principalmente para pessoas de terceira idade, com astenia muscular, cardíaca, com debilidade óssea, reumatismo, enfim, é uma planta, ela é muito útil até para tomar assim, diariamente e sem muitos efeitos colaterais. Ela só tem uma questão que a gente tem que tomar cuidado com ela, que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas tirando isso, ela é bem tranquila. Então ela tem essas folhinhas aqui, ela também é conhecida como malva branca, né? Em alguns lugares vassourinha, e pouca gente sabe do real poder, né, dessa erva, que ela é muito comum por aqui nessa nossa região do sudeste, né, principalmente. E ela também tem uma florzinha, não sei se está dando para ver, aqui embaixo, uma florzinha amarela, que ela começa a florir agora em janeiro, fevereiro, né? Então ainda não é a época dela florir, mas ela tem uma florzinha bem bonitinha, amarelada, amarelo com dourado. E essa planta você pode usar ela inteira, você pode usar as folhas, o caule, né, ou até a raiz. Uma coisa que normalmente eu faço, até para não acabar com a planta, né? Eu vou aparando os galhos menores, os galhos mais antigos, né? Deixando os mais novos. Ou as folhas também, que eu vejo que são mais velhas, que vão acabar morrendo. Então antes disso acontecer, eu vou lá e tiro para fazer o chá, né? Então aqui o chazinho dela é o mesmo esquema do anterior. Você pode tirar de 4 a 5 gramas da folha verde para 100 ml de água, né? Se for com a folhinha seca, de 3 a 4 gramas para a mesma quantidade de água. E agora a terceira e última erva é a mamona, né? Então a mamona é esse pé aqui. Essa aqui já dá um arbusto maior e tá vendo, dá até para ver isso aqui é o fruto dela, né? E o interessante dessa planta é que ela é uma planta extremamente tóxica, né? E praticamente nenhuma parte dela você vai poder consumir. Mas o óleo das sementes, que é o óleo de rícino, né? Então você vai abrir essa frutinha aqui, vai esperar ela crescer mais, né? Que ainda não chegou no ponto certo. Aí você abre, espera secar, e aí você prensa as sementes para fazer o óleo, né? As sementes são até relativamente grandes. E é um excelente laxativo, né? Não só laxativo, mas também ele tem esse papel de lubrificante das mucosas, né? Do sistema excretor. E aí tem que tomar muito cuidado, que ele é abortivo, então para as mulheres que estão ou ainda não sabem, ou têm suspeita de gravidez, não podem tomar óleo de rícino em espécie alguma, né? Então essa é uma planta muito comum também, ela nasce assim no quintal,
E é interessante ter, eu sempre procuro manter, que é interessante dar para você pegar as sementes e fazer o óleo de rícino, né? Então é isso, né? De uma maneira geral, mesmo na cidade, né? Claro que na cidade você vai ter menos disponibilidade de sementes, se você mora, por exemplo, num ambiente de sítio, próximo da floresta principalmente, né? Essa hipótese, vamos colocar assim dessa maneira, né? Ela vai funcionar melhor. Eu digo essa coisa das ervas nascerem, nascer aquilo que faz bem para você, né? E então é um experimento. Quem tem a oportunidade de ter um sítio, é um experimento legal de deixar fazer e deixar as ervas crescerem e sem aparar a grama, principalmente aqui no caso foi no vão da grama, e observar aquilo que está nascendo, né? Que provavelmente aquilo que estiver nascendo é aquilo que é bom para você. E o interessante é que aqui no sítio eu também tenho duas casas, chalés, um pouco mais aqui para baixo, e na mesma propriedade, só que ali tem uma dinâmica maior de pessoas diferentes, né? Eu alugo nos finais de semana para a temporada, então o tempo todo tem pessoas novas entrando e saindo. E as ervas que nascem lá são diferentes das ervas que nascem aqui, né? Não são as mesmas. Então, de preferência, precisa ser um lugar onde você realmente está perto ali, bem perto mesmo. E fazer essa experiência vale a pena. Então, por hoje é só, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, fique à vontade para falar. E também não se inscreva, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Também dê um like aí pra gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.